Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Linha de Frente para falar de um tema que Leandro Ferreira aprecia, porque, se não me engano, não estava aqui, ele desejou um bom abril vermelho para todo... Foi você mesmo? Foi. Então, pronto, agora você está aqui. Dando sequência ao chamado Abril Vermelho, o MST pretende duplicar o número de invasões de terra até o final do mês. Depois que atingir a meta, dobra a meta. E ultrapassar 50 ocupações, de acordo com o portal Metrópolis. O objetivo é provocar o governo federal para ver se ele acelera a reforma agrária no país, que, pelo visto, não está satisfazendo o MST. Até a última sexta-feira, o balanço era de 26 invasões de terra, 5 novos acampamentos instalados e ações em 18 estados e no Distrito Federal. Vamos para as cabeças! E segundo dados da Comissão Pastoral da Terra, os registros de conflitos no campo, aqui no Brasil, bateram um recorde no primeiro ano do governo Lula, com 2.203 ocorrências. Aqui, hein? Que loucura! O número é o mais alto desde 1985, quando a organização começou a receber e contar as denúncias. Meu querido Cristiano Vilela, nós esse ano batemos o recorde de dívida pública, com 1,2 trilhão de reais. Estamos caminhando para o recorde de déficit fiscal. Tivemos também um recorde de queimadas na Amazônia. Tivemos um aumento no número de mortes na população Yanomami. E agora, um outro recorde histórico. O recorde das invasões do MST nesse abril. Leandro Ferreira, é o abril vermelho. Um bom abril vermelho, menos para quem tem propriedade privada. Exatamente, Capês. É impressionante quando a gente analisa a atuação desses grupos no governo Bolsonaro, por exemplo, você vê que ela foi extremamente pequena. E aí dá a impressão de pensar, mas espera aí, na verdade, esse grupo, um desavisado, né, um alienígena vai vir para a Terra, vai dizer assim, mas espera aí, esse grupo então era a situação na época do governo anterior e é oposição no atual governo? Não! Esse grupo é um grupo que dá sustentação ao atual governo e, mesmo assim, pratica inúmeras invasões de terra. É um grupo que tem praticado uma série de atos contrários à legislação, atos criminosos e que há muito tempo deveria ter sido tomadas providências com relação a esses grupos. Mas não, o fato é que esses grupos adquirem cada vez mais poder e organizam um mês para a prática de atividades ilegais, que é o chamado Abril Vermelho. E é algo que acaba sendo visto aos olhos de todos e não se faz nada. Enquanto a gente não tiver uma situação que dê um basta nesse tipo de prática indevida, a gente vai acabar cada vez mais vivendo com uma realidade onde, no Brasil, quem produz acaba sendo criminalizado, quem produz acaba não tendo a segurança jurídica necessária para poder fazer a economia andar, para fazer o país crescer. E, por outro lado, esses grupos organizados acabam levando o caos à atividade produtiva, especialmente ao setor agrícola do Brasil. Meu querido, eu queria que a produção pusesse aquela imagem da polícia em confronto com os invasores do MST, jogando bombas de gás lacrimogêneo. Leandro Ferreira, o governo pelo menos está agindo, né? Olha essa terra, Capês. Bem importante essa imagem que você selecionou. Tá vendo ali algum boi? Não. Tá vendo ali algum pé de soja? Não. Tá vendo ali algum pé de milho? Não. Sabe o que essa terra é? Improdutiva. Pô, que bela análise. Parabéns. Nosso novo agrônomo. Gênio. É o seguinte... Você vai me desculpar. Desculpa. We love Leandro Ferreira. Mas veja bem, de acordo com o teu raciocínio, o governo então está praticando abuso de autoridade, jogando gás lacrimogêneo e expulsando de uma área improdutiva os invasores do MST. Não são mais amigos? O Abril Vermelho tem como lema ocupar para alimentar o Brasil, porque quem põe alimento na mesa do brasileiro é a agricultura familiar, não é o latifúndio, não é o agronegócio,
é quem produz em pequenas propriedades, é quem produz alimentos e não commodities para serem negociadas nas bolsas de valores. Essa ação do MST, ela se concentra em terras que têm o índice de produtividade da terra não atingido, ou seja, são terras que não cumprem com aquilo que está na Constituição Federal, que é ter a sua função social garantida, aquilo que está no artigo 184 e 185 da Constituição Federal do Brasil. Isso quer dizer o seguinte: nenhuma terra, seja no campo, seja na cidade, pode ficar desocupada, e não é desocupada para dar para as pessoas que não têm terra, é desocupada sem produzir nada. Se o empresário utiliza aquele terreno, seja no campo, seja na cidade, para obter lucro, ele está sim atingindo uma função social. Essas fazendas que o MST ocupa não estão. Lá não tem nada, lá não tem produção agrícola, lá não tem moradia. Essas iniciativas do MST são para apontar para a necessidade da sociedade brasileira, fazer com que se cumpra a Constituição e se dê a devida encaminhamento para a reforma agrária desse tipo de terra, que nem sempre é propriedade privada. Muitas dessas terras estão nas mãos do poder público. No caso de Pernambuco, por exemplo, são terrenos da Codevasf, aquela que era destino do orçamento secreto do Jair Bolsonaro e do presidente Lira, que comprava trator para botar na mão de fazendeiro, ao invés de administrar com orientação de que seja produtiva a sua própria propriedade. O MST ocupa essas terras para fazer com que se dê o devido destino para a produção de alimentos. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre o MST, convido a entrar em qualquer estado que você estiver, digita lá no Google, Armazém do Campo. Lá vocês vão ver o que são os produtos da reforma agrária, saudáveis, sem agrotóxico, baratos, acessíveis e produzidos por famílias que estão garantindo renda e não por bancos que vão negociar sua soja com a China. Ricardo Rous. Eu gostaria que as imagens continuassem aquela parte da polícia com Ricardo Rous. Para Leandro Ferreira, não é o agronegócio que alimenta o Brasil, é o MST. Eu queria então, é o MST que faz a invasão de Abril Vermelho para alimentar o Brasil. Eu gostaria que as imagens pudessem voltar para que você me identificasse quem ali já pegou numa enxada. Por favor. Não, primeiro que o mais fácil seria, se a polícia, é uma recomendação aqui, joga uma carteira de trabalho assim, que sai correndo todo mundo, não fica você desocupa na hora. O Leandro, tadinho, eu acho que ele vive num universo que não é o nosso universo, ele achar que o MST é que alimenta o Brasil, não faz a menor lógica isso, acho que ele não, realmente, é só ele jogar no Google, nem precisa estudar muito profundamente não. Que o percentual do que alimenta o nosso povo brasileiro aqui não chega nem perto de 3% o que o MST produz. E se você for numa lojinha dessa que ele falou aí, vai se preparando com a grana, porque é caro, não é barato não. E esse papo de não uso agrotóxico, um líder do MST, na última CPI do MST que teve no Congresso Nacional, disse que não é verdade, que eles usam sim para poder facilitar no processo. Então não sei o que é mais errado aqui. Um grupo que invade terra privada ou empresa pública como a Embrapa, que é um sinônimo de sucesso no Brasil, em nome de uma causa que aqui entre nós é importante dizer, eu não acho que ninguém aqui discorda da reforma agrária, mas num Estado democrático de direito, o caminho é o Congresso Nacional, pressionar os parlamentares que o MST ajuda a eleger, ou melhor, esse governo que hoje está no comando foi eleito pelo MST também. O MST defendeu essa bandeira. E não foi só esse agora, não. Peraí, pra você fazer a conta comigo aqui pra gente entender uma lógica sobre reforma agrária. Lula 1, vai comigo, Lula 2, Dilma 1, Dilma meio e agora Lula 3. Nós temos aí 16 anos, mais ou menos, de governo onde o MST participa. Isso mesmo que você ouviu, o MST participa. Hoje no Brasil, as superintendências do INCRA em pelo menos 14 estados brasileiros são de pessoas ligadas ao MST. Inclusive está dando um problema com o presidente Lira, porque derrubaram o indicado do Lira numa superintendência do INCRA para colocar uma liderança do MST e está dando um problema com o Lira lá, vai só piorar essa coisa aí. Mas se o próprio MST está compondo o governo e está inclusive ocupando a superintendência do INCRA, o que está acontecendo? Que essa reforma agrária não está saindo? O MST é incompetente?
O governo é incompetente? O que está acontecendo? Porque se eles precisam fazer um abril vermelho para invadir mais terra, dizendo que não há uma reforma agrária no governo que eles mesmos elegeram, não estou entendendo nada. Me perdi, Leandro. Explica pra gente aí. Eu sei que a Deise ainda não falou, não quero ser descortês, Deise, a respeito desse tema, mas respondendo ao Ricardo aqui, assim, acho que precisa um pouquinho, em vez de trazer o economista, os advogados, tem muito aqui no Linha de Frente, talvez a gente tenha que trazer historiador, para lembrar que esse país tem 500 anos de concentração fundiária. As capitanias hereditárias ainda têm terras devolutas. Terras devolutas, são aquelas terras que restaram da coroa portuguesa, que foram passando de mão em mão, muitas vezes grilada, até chegar a uma condição de terra concentrada no Brasil. Nós não temos condição, nenhum governo, de mudar isso em 10, 15, 20 anos. A reforma agrária é um processo longo, está sendo longo em todos os países que o fizeram. Então, Ricardo, eu acho que a gente precisa voltar para estudar um pouco mais a história do país e não a situação do governo Lula, esse ou aquele, não é nenhum desses governos que vai resolver. Agora, o MST ocupar e cobrar o governo mostra uma única coisa, é que não vai ter passo atrás por parte do movimento social, que não vai afinar só porque o governo é dele. A gente não pode deixar que a sociedade civil afine, fique com medo, sentada, enclausurada, só porque apoia o governo. Esse governo e o MST estão dando uma aula do que é a cobrança do movimento social, que tem que acontecer mesmo num governo favorável. Muito bem. Deise Chocari, pode ser que num outro momento a gente faça aqui debates sobre a história do Brasil, né, as capitanias hereditárias, o governo geral, né, Duarte Coelho lá em cima, né, depois veio Mendes Sá, Estácio de Sá, enfim. Vamos falar sobre história um outro dia. Hoje o tema em debate é o mês de abril, que o MST está fazendo invasões sucessivas. Vai cair então a narrativa de que esse era o governo da reforma agrária? Pelo menos nem essa narrativa vai sobrar para o governo? Eu acredito que não. Capês, se a gente for olhar, eu vou um pouco ao encontro do que o Ricardo estava falando aqui. Se a gente for olhar com atenção todos os governos do presidente Lula, ele utilizou a pauta do MST lá no início dos anos 80. Eu acho que ali a discussão do MST, quando o MST surgiu, ela até era válida, mas ela se perdeu. O MST não acompanhou a evolução do agro no Brasil, ficou parado lá nos anos 80, como muitos movimentos sindicais. E o presidente, o atual presidente, ele utiliza essas pautas quando elas são convenientes para ele. Então, por exemplo, ali no final dos anos 80, início dos anos 90, quando ele disputou a presidência com Collor, ele perdeu, até que ele percebeu que essas pautas não eram convenientes para ele. E aí ele foi deixando de lado. O Ricardo apontou muito bem, o MST hoje ele está em vários postos do governo, ele está na presidência do INCRA, isso foi um dos motivos de atrito com Arthur Lira, mas o presidente levou o Stedley para a China no ano passado, mas vocês podem perceber que ele só chama o MST e os movimentos sindicais em momentos de crise, que são eleições ou quando ele estava preso, que ele precisava dessa base de mobilização. Eu acredito e desconfio que até o presidente Lula já tenha entendido que o MST não é um movimento tão válido assim, é um movimento violento, porque ele tem deixado isso mais para bastidor, ele não entra nessa pauta, ele não defende mais o MST como ele defendia lá no início dos anos 80 e anos 90, porque percebeu que virou uma pauta agressiva. O MST é um movimento violento e se perdeu desde o início até hoje. O MST não é mais o movimento que era. Hoje o que a gente vê é violência no campo, invasões, inclusive com mortes. Então, um pouquinho menos, assim, com todo respeito ao meu colega Leandro, assim, mas eu ouvi ele falando do PAC numa outra pauta, assim, PAC, MST, às vezes me parece um pouco de ideologia, porque o PAC foi um programa de aceleração do crescimento que foi superfaturado, não deu os resultados que a economia previa, e o MST da mesma forma. Às vezes me parece muita ideologia dos anos 80 e 90, que não cabe agora. E só para finalizar, esse era um dos questionamentos que a gente fazia, inclusive durante o período eleitoral. Que Lula viria agora? O Lula dos anos 80 e 90 ou um Lula apto para 2022, 2023? Eu acho que ele está começando a entender que esses movimentos não são de 2023. Só para concluir, Capês. Por favor, rapidamente. Acho que eu vou conseguir convencer os meus colegas e o Fernando Capês a respeito da importância do MST na próxima vez em que eu vier aqui e trouxer para cada um deles um pacote de arroz orgânico produzido pelo MST, que essa sim eu vou prometer, Deise. Se a gente não se encontrar,
levo lá na porta da sua casa. Preços populares, né? Isso, Preços bem populares, né? Esse eu vou pagar para vocês, para depois vocês se tornarem clientes. Quem pode não Primeiro, se brinca, né? Eu e o meu colega amigo, João Pacífico, comentarista aqui também. Ah, Eu João. tenho certeza que será de boa qualidade, tenho certeza, e vou ficar muito feliz com esse presente. Então fica aí, pelo menos, a visão do Leandro Ferreira. Nós devemos enfrentar a concorrência dos países que fazem protecionismo agrícola, como França, na Europa, outros países, Alemanha, Holanda, Espanha. Vamos enfrentar não mais com agronegócio moderno, mecanizado. Vamos enfrentar com invasões e com MST. E viva o arroz orgânico.